Olá, viva, o meu nome é Filomena Garcia, e hoje eu vou iniciar. Este é o primeiro episódio de umas lives, lives não são lives porque eu ainda estou a fazer gravado, mas muito em breve poderão ser lives, efetivamente, e com as vossas perguntas, com o vosso envolvimento, com a vossa colaboração para poder dar seguimento a um projeto que tenho idealizado. E então, eu sou terapeuta holística, socióloga de formação, mas não cheguei a fazer, não cheguei a praticar, só enverdei no mundo corporativo, onde estive 22 anos a trabalhar na banca comercial, com muito e também com muito orgulho, naturalmente, onde dediquei grande parte da minha vida, portanto quase metade da minha vida, 22 anos, eu neste momento tenho 50 anos, mas trabalhei até 2021 no mundo corporativo, nos últimos 15 anos como gestora de relações comerciais na banca de empresas e corporate, digamos assim, e em que desenvolvi esse trabalho com espírito de missão, portanto, e onde aprendi muito, onde tive também grandes mestres e daí tenho também como fruto dessa passagem, não só, obviamente, excelentes memórias, mas também amizades que ficaram para a vida. Portanto, mas essa foi, digamos assim, uma fase que está lá atrás, e que obviamente faz parte da bagagem para tudo aquilo que estou a fazer no momento, que é enverdar como terapeuta holística dedicada ao tratamento energético e espiritual, mas também com um know-how e ferramentas que vêm da psicologia positiva, muito da psicanálise espiritualista, e enfim, tudo isto faz aquilo, é o universo em que estou a desenvolver trabalho, e também à frente de um canal que é o da Talk and Talk Zone, onde vou nesse campo trazendo profissionais que estão também a dedicar ou dedicaram todo uma vida de trabalho e de estudo, de pesquisa, de investigação neste campo mais transpessoal e holístico, mas também pessoas que de outros campos do saber fazer têm um contributo muito grande que é olhar para o ser humano como um ser integral, seja também através da sua expressão artística, seja também dos interesses relativamente àquilo que somos, não é? Quem somos, porque é que nascemos, o que é o universo, portanto, pessoas que também estão muito envolvidas com todos estes questionamentos, levando naturalmente depois a olhares um pouco mais profundos, um pouco mais ampliados, levando a questões sobre a vida inteligente não humana, e existe sobre esse campo todo um universo de pesquisa, estudo e de informações compartilhadas por quem está muito envolvido e que eu creio que muito em breve passarão a fazer parte da atenção, digamos assim, cada vez maior das pessoas. Mas pronto, esta sou eu, tendo circulado ao longo da vida por estes campos, por estes territórios, e estando naturalmente no momento a atuar como terapeuta holística. Portanto, eu iniciei minha atividade como terapeuta em Lisboa e Odivelas, onde fiz atendimentos. Mudei agora recentemente para São Domingos de Rana, portanto estou aqui noutro concelho, aliás na fronteira entre dois concelhos, entre Oeiras e Cascais, e também, digamos aqui, a querer explorar todas as oportunidades de poder servir e contribuir para quem está mais próximo de mim geograficamente, mas estou, digamos assim, aberta para o trabalho
enfim, para o mundo, sobretudo para o mundo de língua portuguesa, e o que tenho feito também com clientes, sobretudo na Europa, mas fora de Portugal. E em Portugal também, naturalmente. E então, a ideia continua sim, claro, estou a gravar. E então a ideia é efetivamente iniciar um conjunto de comunicações, transmissões, interações, workshops, vivências, o nome que queiram dar, onde vou, para além de poder divulgar aquilo que vou fazendo, falar sobre questões que me parecem muito pertinentes, num olhar e num prisma que é muito particular, que é o meu, fruto de tudo aquilo que fui fazendo ao longo da vida. E neste momento, portanto, estamos em maio de 2026, já realmente o tempo passa a correr e este ano tem sido um ano em que eu, pelo menos, tenho a sensação de estar a viver 3 anos num só. Portanto, não sei se por força dos projetos que estou a construir, por força de tudo o que se está a passar no mundo, mas também sei que este sentir que pode ser partilhado por muitas pessoas, advém do facto de estar a decorrer neste momento uma mudança de parâmetro ao nível do eletromagnetismo na Terra. Portanto, este movimento que muitos chamam a transição planetária, a transição para a era de Aquário, ascensão planetária, nova Terra, existe transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, como nomenclatura esta última atribuída pela doutrina espírita, ou seja, existem várias correntes de pensamento esotérico, sagrado, religioso, da área das holísticas, a identificar, ou seja, o que se reconhece efetivamente, independentemente do vocabulário, independentemente da fonte ou da origem de onde vêm essas informações, se reconhece um movimento ao nível do planeta Terra que propõe uma mudança de paradigmas, uma mudança de patamar consciencial, portanto, e estamos nesta fase, uma transição. E ainda não, e agora para acrescentar às várias nomenclaturas que utilizei, uma delas é a transição para a era de Aquário. Não sei se referi ou não, eu falo e depois esqueço das coisas que falo, talvez tenha referido, mas a transição para a era de Aquário que vem da astrologia. Portanto, todo um pensamento compartilhado por estas diferentes correntes, a falar, e já para não incluir do budismo, também podia incluir aqui da linha budista que eu sigo, da Nichiren Daishonin, que também fala algo de, neste preciso momento, de ser uma fase que se destaca das anteriores em termos de patamar consciencial. Enfim, não queria estar agora aqui a dissertar sobre todas as variantes de correntes sagradas, religiosas, esotéricas, espiritualistas, universalistas sobre esta situação, mas o que é certo é que há a identificação por várias e diferentes fontes de um momento de mudança. Portanto, um momento de grandes e profundas mudanças, de grande ruptura em relação ao que era anteriormente. E o que nós estamos a ver, e realmente isso podemos todos constatar, independentemente de ter qualquer ligação ou ter algum tipo de informação ou conhecimento que vem destas áreas, mas independentemente de ser uma pessoa conectada ou não com este tipo de temas,
qualquer pessoa adulta, consciente, neste planeta, consegue olhar para o mundo e perceber que estão a acontecer fenómenos ao nível da política, ao nível da relação entre as nações e os Estados-nações, ao nível, provavelmente, com o arrastar das situações de conflito bélico, levar-nos à situação também de conjuntura económica mais adversa, sendo que estamos recém-chegados de momentos também de grande crise, cujos intervalos parecem um pouco um parto, não é? Quando há os partos, o que há? Como é que chamam aquilo que as mulheres têm nos partos? Eu tive 2 filhos, também tive. Ai, aquelas coisas que contrações. Ou seja, tal como um parto, as contrações, o intervalo entre as contrações são cada vez menores. Portanto, e esse é um dos sinais de que se a mulher pretende ter a criança fora de casa, que é o que acontece na maioria das pessoas no mundo ocidental, portanto é tempo de começar a deslocar-se para o hospital para ter o seu parto. Portanto, e é o que nós vemos a nível do planeta Terra, portanto esta metáfora não podia ser melhor a esse nível, que é efetivamente de as contrações, ou seja, o intervalo de tempo entre crises ser cada vez menor, não é? Portanto, o que eu assisto é, talvez podemos colocar talvez uma baliza desde 2008 para cá, estamos em 2026, portanto, crises cada vez sucessivas e intervalos entre as crises cada vez menores, porque nós estamos num momento que efetivamente é um momento caótico, é um momento de grandes transformações e é um momento em que nos é requerido, nós, isto ao nível, digamos assim, coletivo, é-nos pedido realmente a tomada de decisões, de escolhas, não é? Em que o poder de escolha, de direcionamento, é um momento de grandes decisões. Não queria entrar por aí, nem é este o, pois embora eu goste de todos esses assuntos, não é este o lugar, nem para falar sobre isso. O que é que eu gostaria de realçar é que realmente estamos nesse momento e também estaremos, muitos de nós, muitos de nós estarão efetivamente no seu plano, ao nível individual, a passar por situações desafiantes. E independentemente do grau com que de eu não gostaria de dizer o nome de diversidade, porque para mim todas as crises, todas as obstáculos são oportunidades de crescimento, portanto, onde há desafio há oportunidade de vitória. Mas com isto eu quero dizer é que todos nós estaremos a sentir esses desafios, sentir esta necessidade de tomar posição para novos direcionamentos, seja ao nível das relações, seja ao nível profissional, seja aquele vazio que a pessoa sempre sentiu, agora pode estar mais intenso, ou aquela angústia em relação a uma situação pode estar mais a ser relembrada, ou algum direcionamento que a pessoa tomou na vida ou fez na vida pode estar a vida a querer sinalizar através de, enfim, várias formas, uma delas a somatização no próprio físico de algo que a pessoa deseja alcançar na sua vida e não consiga, muitas vezes são as tendinites que vêm. Portanto, a linguagem do corpo, o corpo
é realmente sinalizador da nossa consciência, da nossa mente. Portanto, e há a linguagem do corpo, o corpo fala, não é? Toda a gente já ouviu falar disto, porque realmente muitas das vezes no corpo a consciência trafega pelo nosso corpo e vai-nos sinalizando coisas importantes. A medicina oriental faz essa correlação entre as nossas dores, os nossos desafios, os nossos caminhos erróneos e o corpo, as nossas feridas também, mas aqui ainda é pouco explorado, portanto a medicina convencional está e faz muito bem o seu trabalho, diga-se, porque todo o desenvolvimento da medicina ao nível das tecnologias aplicadas à medicina são fundamentais para curar o corpo físico, para curar no sentido de curar os sintomas do corpo físico, mas paralelamente a isso é importante fazer também um trabalho de encontrar a raiz, a causa emocional que está na origem de alguma situação. E, em alguns casos, é possível, na minha opinião, portanto, nos primeiros sinais, tratar com consciência, porque consciência manifestada através da doença é a consciência que está fora do lugar. E passando adiante, o que eu estava a falar é que realmente alguns sinais, alguns de nós estarão a sentir, ao nível das próprias situações da vida que estão a surgir, oportunidades de crescimento, que podem ser desafios que, quando aceites, vão então potenciar ainda mais esta vivência bastante entusiasmada com a vida e apaixonada pela vida, quando de facto essa aceitação é um pouco mais lenta, mais demorada, ou eventualmente há uma não aceitação, pode realmente doer um pouco. E, naturalmente, nesses momentos é importante parar, reavaliar, pedir auxílio através de terapias e que ajudam realmente neste processo de autoconhecimento, a pessoa olhar para si, a pessoa ir buscar a força espiritual da sua verdade, não é? Do seu eu verdadeiro, entrar em contacto com dimensões e níveis mais profundos do seu ser, e é um momento de procurar auxílio nesses casos mais difíceis, porque a ansiedade, o stress, a depressão, não é? Que muitos de nós se queixa, muitos de nós, estou a falar em termos do coletivo, eles têm uma raiz muito, muito profunda e essas situações decorrem muitas das vezes de resistência a seguir um caminho que é o caminho que serve ao projeto de vida de cada um. E então, tanto mas como estava a falar, efetivamente estamos num momento de grande transição, um momento em que de grandes oportunidades, de tomar posição, de usar o poder de escolha para aquilo que nós desejamos melhor para nós, para as nossas vidas e para o coletivo. E aqui eu gostaria de trazer porque está tudo ligado, quer dizer, não, eu creio que foi Pierre de Chardin que, pelo menos é atribuído a Pierre de Chardin, esta fala, que um dia o filósofo, o médico e o sábio ou o religioso serão o mesmo. E eu penso que essa será uma característica da era de Aquário, é termos realmente essa oportunidade de chegarmos a uma fusão, a uma integração do saber fazer num só, em que inclui também o espiritual e o energético, que não exclui essas dimensões. E então todos poderão falar no sentido de olhar para o ser humano como um ser integral, como um ser integral, como um ser onde há uma coerência entre a mente, o coração
onde há uma coerência entre os 3 cérebros, a mente, o coração e os intestinos também, não é? Que eles alojam muito das nossas, retenções, daquilo que é reprimido, das nossas emoções. Olhar para essa integração do ser, não é? E permitir este alinhamento, esta coerência, que é o que nos permite o fluxo da vida, seja ao nível coletivo, seja ao nível individual. E então, eu gostaria de trazer aqui, talvez uma dimensão minha, não é? Agora que posso falar sobre estes assuntos, integrar tudo aquilo por onde toda uma bagagem que trouxe até hoje, tudo foi aproveitado, nada foi desperdiçado, não é? Acho que é a Lavoisier que diz, não é? Hum, Nada se perde, tudo se transforma. Então é isso que nós podemos realmente fazer, tudo aquilo que vivemos até hoje, tudo o que foi o nosso passado, a nossa bagagem, a nossa, independentemente das linhas do tempo disponíveis para a nossa jornada na Terra, porque são inúmeras, inúmeras possibilidades, mas tudo aquilo que foi a experiência até o momento, tudo isso é conhecimento, conhecimento que podemos transformar, que é o conhecimento que advém da experiência, ou seja, é a sabedoria muito válida para nossa jornada, o nosso percurso de vida, não é? O desenvolvimento do nosso, da nossa missão na Terra. E então eu gostaria aqui nesta, assim, as referências são muitas, são diversas, elas podem ser, podemos ir buscar referências, portanto é esta liberdade universalista que nós temos, de repente estar a incluir numa partilha, como é esta que eu estou aqui a fazer, trazer o conhecimento da mitologia africana e iorubá, trazer o conhecimento da mitologia maia, Popol Vuh, que eu ainda estou a ler, ou irmos buscar, por exemplo, a tradição celta, ou os povos indígenas, porque efetivamente o que o homem tem feito desde sempre, desde muito cedo, é o culto ao sagrado e traduzir leis universais e que vêm lá desde o Hermetismo, 2500 anos antes de Cristo, nos egípcios, nos gregos, enfim, algumas das fontes relativamente a estes ensinamentos, estes saberes ancestrais, existem teorias muito diversas em relação a elas, mas o que é certo é que esse conhecimento foi transmitido, e ele é muito válido, porque todas estas tradições, cristianismo, hinduísmo, budismo, todas estas religiões, elas vêm junto com as correntes sagradas dos povos originários, vêm traduzir aquilo que são leis universais. Portanto, são leis, não são leis do planeta Terra, são leis universais, são leis de todo o universo. E estas leis universais, elas falam do modo do funcionamento do universo, elas estão traduzidas em leis como a lei da causalidade e efeito, da simultaneidade da causa e do efeito. No momento em que eu tomo uma decisão, estou a gerar uma causa que está em simultâneo a gerar o seu efeito. Só porque estamos aqui na Terra, na terceira dimensão, a manifestação desse efeito fica latente até estar reunida a força e a potência necessária para manifestar, não é? E então, daí o poder da decisão. No momento em que eu decido, eu já estou a gerar o efeito, só que eu só consigo ver lá mais à frente. Se até lá houver realmente toda uma coerência do meu ser, não é? Todo um alinhamento de pensamento, sentimento e ação em coerência,
a força dessa verdade, a potência para manifestar essa verdade, ela já existe dentro de mim. E então é isto que é importante termos noção que estes ensinamentos são muito antigos, estes ensinamentos nos quais estão ancorados, e também a física quântica, que vem de alguma forma trazer mais uma via de tradução através da linguagem da ciência, naturalmente, da ciência, mas não da ciência, não as leis da ciência da física ou da física clássica, mas das leis da física que nós chamamos física quântica, não é? Que vem realmente ancoradas em teorias que podem pôr em causa alguns dos pressupostos da física clássica, trazer alguma oportunidade de se testar daquilo que já é observado pelos povos ancestrais há muitos anos, não é? Há milhares e milhares e milhares de anos, mas também não é uma conversa que eu gostaria de fazer. O que é certo é que a ciência e a espiritualidade têm vindo cada vez mais a esta aproximação, e muito trabalho tem vindo a ser feito por todas, por milhares de pessoas no mundo inteiro que estão a trabalhar de uma forma muito séria, informada, fundamentada neste campo holístico, e a trazer realmente de uma forma pioneira uma visão que não tem sustentação na ciência tal e qual a conhecemos, que não tem sustentação também no senso comum, mas o que é certo é que ela tem vindo a ser observada, e não existe nada mais científico do que a empiria, do que a experiência, há milhares e milhares de anos por vários povos. Portanto, é daí que também veio o meu posicionamento neste esforço de apoiar esse movimento de aproximar em ciência e espiritualidade, no sentido de, considerando a ciência uma das, entre várias, vias de traduzir esse conhecimento ancestral. E então, estas partilhas que farei através deste canal terão esse cunho, mas terão também, enfim, um cunho daquilo que me apetecer falar do momento, indo buscar de uma forma que é a forma como eu recebi e como eu posso transmitir, possa ressoar e possa ser um contributo para os demais. E então, e tendo em conta este momento que nós estamos a viver, este momento particularmente intenso, tenso, caótico, adverso, ocorreu-me trazer a visão de isto, porque também gosto muito de filosofia, sempre gostei muito de filosofia. Sempre gostei muito de pensar, e é uma forma de expressar a verdade que há em mim, através da mente, através da curiosidade, através da compreensão, muitas das vezes abstrata, mas isso cresceu comigo e, portanto, é algo que faz parte de mim, também fará com certeza parte destas partilhas que faremos, a parte de outras coisas mais. E então, o que é que eu gostaria de trazer aqui? Gostaria de trazer aqui o pensamento de Heraclito, porque já ando há dias com estes pensadores na cabeça, Heraclito, Hegel e Nietzsche, porque o que nós estamos a viver, em certo sentido, faz parte do pensamento e do contributo destes filósofos, obviamente de épocas completamente distantes. Heraclito, creio que 400 ou 450 anos antes de Cristo. Então, Hegel nasceu no século XVIII, mas portanto, ainda século XVIII, século XIX, Hegel, século XVIII e século XIX, e Nietzsche, portanto, também século XIX, em que estes autores
e leva-me sempre para a questão da conciliação dos opostos, não é? Nós estamos num momento em que, no meu sentir, é requerido uma síntese. Portanto, a sociedade está totalmente o que vemos nas sociedades e no mundo inteiro é uma radicalização muito grande, polaridades entre estes e aqueles, sendo que, dependendo da posição em que se está, os que estão do outro lado são os maus e vice-versa, e é importante transcender tudo isso. E uma das formas de transcender, não é, essa situação é através da síntese, é através da conciliação dos opostos. Um, e trazê-los do coração da filosofia pode talvez ajudar a compreender e encaixar melhor esta busca pela unidade através da conciliação dos opostos. E por isso traz o movimento, que é o que nos fala, é a proposta precisamente de Heraclito, não é? Que estava a falar ainda há pouco, que trouxe esta ideia já lá atrás, antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, em que dizia que não entramos duas vezes no mesmo rio. É impossível isso acontecer. Portanto, nada é estático, tudo flui, tudo está em movimento. E isso é um pouco o que nós estamos a ver agora, mas a uma velocidade bastante mais acelerada. E daí também levar-nos para a ideia que é provisório, ou seja, este momento caótico vai passar e não ficarmos ancorados nesta ideia de destrutiva, de sem esperança, de sem futuro, de vamos morrer todos porque vai haver uma guerra à escala mundial. Não, vamos de facto pensar que este movimento traz aqui oportunidades de tomar decisões e quais são as decisões que nós queremos para nós, para o mundo, para a sociedade, que é estarmos radicalizados, nos está a ser proposto também quando estamos cada vez mais misturados. Alguém já se questionou o porquê? Isto não será uma fase da globalização, uma última fase da globalização começou por ser tecnológica, permitir o encontro entre as pessoas e a convivência entre as pessoas, como é que é? Como é que eu convivo com pessoas que são de uma cultura diferente, uma etnia diferente? Hum? Como é que é? Aí. As pessoas nunca viajaram tanto no mundo como agora. A oportunidade de conhecer outros países, outras culturas, para lazer, para diversão, para outras para desfrutar, para conhecer, para interagir, para satisfazer a sua curiosidade. E o lado humano, onde é que fica? Porque é que estamos a viver assim um bocado misturados? Enfim, essa é uma outra história, fica aqui a questão. E voltando de facto a esta situação do movimento de Heraclito, em que tudo é movimento, não entramos duas vezes no mesmo rio, a história é evolução contínua, e Hegel vem-nos falar sobre isso, não é? Que é o mestre da dialética, Hegel vem-nos dizer em que tudo funciona desta forma: tese, antítese e síntese. A tese é, por exemplo, uma ideia de sociedade, uma ideia de mundo. Sociedade, existem várias sociedades, agora concomitantemente, mas com modelos distintos, não é? Cada uma com a sua tese. Uma mais assim, outra mais assado, outra mais outro, uma mais liberal, outra mais autoritária, outra mais visões da sociedade, umas mais ligadas ao desenvolvimento económico,
tem que sempre crescer, todos os anos tem que crescer mais um X, mais 10, mais 10%, mais 5%, mais industrialização, mais tecnologia, mais transformação digital, mais lucro, mais lucro, mais lucro. E se calhar isso é benéfico, se calhar o benefício e o que é preferível para todos em conjunto, enquanto planeta Terra, enquanto humanidade, não é? Enquanto espécie, que não é dominante, não é? Somos co-habitantes deste planeta juntamente com todos os outros reinos, com o reino animal, os outros seres vivos do reino animal, mas também o reino mineral, o reino vegetal, hum? Fazendo parte de uma casa que é a casa de todos, que é o planeta. Estamos a cuidar bem dele. E o que acontece no nosso corpo quando estamos doentes? O corpo começa a sinalizar, não é? Quando temos uma infecção na garganta, por exemplo, começa a formar pus e temos que expeli-lo, deitar cá para fora, ou nos pulmões, não é? Depois acabamos de ficar com tosse, sai expectoração, constipação, acaba por sair secreções nasais, uma intoxicação alimentar, temos uma diarreia, não é? Não é? Então, e a Terra sendo um corpo vivo, ela também se pode sinalizar que há situações que não estão bem, temos inundações, destroem casas, termina com vidas, erupções vulcânicas, e devemos ter sempre, porque haverá sempre esse movimento também ao nível do planeta, que não é estático. Há alguma correlação? Será que há alguma correlação em relação àquilo que fazemos com o que estamos a receber? Não sei. Não é? Podemos questionar tudo isso, podemos tentar sentir tudo isso. A ligação à natureza traz-nos essa oportunidade de sentir, enfim. Se não respeitamos a natureza, acabamos por ter consequências também em relação a isso. Portanto, esta consciência, mas pronto, em relação às sociedades, e voltando novamente a este pensamento, eu entro e saio, mas sei exatamente onde estou. É gostar, mas é realmente trazer esta visão de que, de Hegel, e face às circunstâncias atuais no mundo, esta ideia que temos de sociedade ideal, não é? Podemos colocar nesses termos, o oposto dessa mesma ideia, que será a antítese, não é? E a síntese, que é a superação, que preserva o que há de bom em ambas. Tese, antítese, síntese. Portanto, esta visão de Hegel, e eu penso que este momento atual é aquilo que nos está a ser pedido, não é? Que se faça uma síntese, ou seja, que se aproveite tudo o que há de bom, destruindo aquilo que não serve mais, para transformando uma nova realidade, num novo patamar consciencial, numa nova forma de viver e de estar no mundo, numa nova forma de relacionamento entre os povos, numa nova forma de cuidar do ser humano, que respeite a vida e a dignidade do ser humano e que não que destrua, que esse possa ser o maior valor. Nada pode haver mais importante do que preservar uma vida humana. E o porquê da guerra, não é? Vamos questionar. Essa é uma consciência que nos está a ser pedida novamente. 80 anos depois do Holocausto, estamos a viver um Holocausto em direto na televisão. Somos nós todos. Estamos a potenciar isso. E isto é também falar sobre espiritualidade.
É consciência. É falar realmente do que é que, enquanto humanidade, nós queremos. Se queremos destruir uns aos outros, está tudo bem também, não é? Está tudo bem. Agora é ter consciência das leis universais. Se queremos destruição, vamos receber destruição. Está tudo bem. É isso que queremos. E então, e seguindo adiante, então ficam estas questões. Eu gosto de colocar questões, é sempre interessante, é provocativo, ajuda à reflexão, cada um fará a sua, não é? Como é que eu posso minimizar todo este contexto? Eu tenho ainda muitas guerras, eu guerreio muito. Com quem? Às vezes até podem ser com quem mais amamos, ou aqueles que estão no nosso contexto mais imediato. É a energia que está a circular e o que é que eu posso fazer para alterar e modificar. Não é o que é que eu vou obrigar ou exigir ou cobrar que o outro faça, estando a falar de adultos naturalmente, mas o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso desenvolver em mim para transmutar essa conflitualidade, a energia da ação positiva, construtiva e de felicidade para a minha vida e dos meus. Eu quero fazer esse trabalho, um trabalho lindo, maravilhoso. Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, muito transformador. E então, esse antítese, e podemos fazer essa síntese em nós, começando em nós, para depois levar para o mundo. E é um trabalho incrível. Eu falei de Heraclito, Hegel e também posso falar de Nietzsche, que nos vem falar de várias coisas interessantes, e uma delas é a criação, não é, de algo novo através desta ordem, o caos, que nos traz aquilo que é o amor fati, a entrega, a aceitação, amar o destino e a vida exatamente como são, como luz e sombra. Portanto, esta visão de integração que permite também fazer esta conciliação dos opostos, não é? Esta autossuperação. E não se trata de eliminar o negativo, não, é de reconhecê-lo, de alguma forma ampará-lo, e utilizar essa energia para canalizar essa energia para criatividade e vitalidade. No plano individual é de facto essa conflitualidade, que é uma conflitualidade, em primeiro lugar, interna, não é? São partes nossas em conflito umas com as outras, o nosso medo em conflito com a nossa, com as nossas, com os nossos desejos, não é? A nossa coragem em conflito com as nossas inseguranças, não é? Toda a realidade é sistémica. E então, como é que podemos fazer esta integração dos opostos? Como é que podemos levar à autossuperação? Ou seja, o que é que a nossa capacidade de aceitação, que muitas das vezes é a resiliência, mas trazendo uma aprendizagem para que as coisas sejam diferentes do que eram antes de passarmos pelos processos de dor, pelas crises, pelas perdas, pelos inúmeros processos que a vida nos convida a, não é? Pelas separações, pelas doenças, pelos processos às vezes litigiosos em tribunal, pelas situações no contexto profissional, não é? Pelos conflitos, pelas dificuldades em lidarmos com determinadas questões
nas nossas relações. O que é que isto tudo, relações intimo-afetivas, relações entre pais, com os filhos, com os irmãos, o que é que isto tudo nos convida, não é? Se os conflitos estiverem extremados nesta fase, neste momento histórico, o que é que eu posso extrair daí? Que aprendizagens é que eu posso extrair daí? O que é que eu posso mudar em mim para refletir no outro a sua melhor versão? Isso sim, é uma via muito interessante. E não cobrar do outro que muda é preguiça. Cobrar do outro que muda é preguiça. Eu não quero fazer o trabalho que tenho que fazer, exigir que o outro mude porque para mim é melhor que o outro mude, não é? Agora fazer o trabalho de desenvolvimento pessoal, trabalho de autoconhecimento, trabalho de introspeção, trabalho de contacto com o eu superior, o trabalho de examinação, observação e análise da psique, para que eu encontre os recursos necessários para expressar a minha, melhor versão, eu vou mudar de frequência automaticamente. E nessa mudança acabarei por refletir, muitas das vezes logo imediato, quase online, mas outras vezes pode demorar o seu tempo, mas acabarei por refletir no outro a versão alinhada com aquilo que eu estou a entregar. E então, é isto, não é? Neste momento, contexto de grandes mudanças, de desafios e de oportunidades de crescimento, oportunidades de trazermos a nossa luz, oportunidades de trazermos os nossos talentos, oportunidades de desfrutarmos desta alegria, deste entusiasmo, desta paixão pela vida, não é? Munida de esperança, munida daquilo que há de melhor em cada um de nós e daqueles que nos rodeiam, não é? Neste contágio positivo a uma escala global que podemos fazer, porque nós não sabemos, não é? Quando atiramos uma pedra num lago, num charco, vai-se propagando em várias ondas, nós não sabemos onde é que vai parar esse movimento. O mesmo acontece quando damos um sorriso, quando fazemos algo inesperado, positivo para nós ou para os outros, nós não sabemos o que é que realmente pode de bom advir daí. Portanto, estarmos sintonizados com estas frequências mais elevadas de facto, de amor, coragem, esperança, isso traz-nos energia vital, não é? Curiosidade. E então, este é um convite também, para refletirem, para saber o que é que cada um de vós poderá fazer melhor neste momento de transição planetária, porque estamos todos a contribuir, quer queiramos, quer não. A nossa energia, nós somos energia sempre, energia e informação, energia e informação. Energia, frequência e vibração. É o que tudo existe, não é? E como dizia Tesla, se queres conhecer os segredos do universo, pensa em termos de energia, frequência e vibração. E então é exatamente o que nós somos, e informação a todo o momento. E o nosso campo morfogenético, o nosso campo mórfico, ele informa a toda a hora, como se tivéssemos assim rótulos ou post-its, temos aqui post-its, não é? Nós caminhamos assim quase como uma tábua atrás e com vários post-its. E quem estiver na frequência dos post-its nós temos, vai detectar. Por isso o nosso campo pode ser, porque é a frequência do coração, não é? Que em circunferência que vai limitar a extensão da nossa energia, seja ela de qualidade for, positiva ou negativa. Uns vão querer chegar perto, conversar, dialogar, trocar uma ideia, outros
não é uma energia convidativa e afastam-se. É assim, não é? Que nós sempre nos demos e sempre vai ser, e então é isso. Esta partilha espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido a estas ideias, estas reflexões e, hum, pois muito bem, como disse ao início, sou terapeuta, como di e como disse ao início, neste momento, desafiante, em que muitos de nós estão em busca de descobrir o seu talento, descobrir, hã, uma via de se expressarem, porque a nossa essência encontra, digamos assim, em 2 campos preferenciais uma forma de expressão, que é como nós amamos, que são as relações que nós temos, de todo o tipo, relações, parentais, relações de amizade, relações, não é? Isso são vias de expressão do amor, os relacionamentos íntimos-afetivos, e como nós produzimos aquilo que fazemos, não é? No que trabalhamos. E se e se estes campos não estão a ser, expressados de forma satisfatória, a nossa vida pode perder um pouco do sentido. E quando isso acontece, 2 coisas podem ser feitas. Uma é ir em busca desse sentido, então trabalhar no sentido de nos conhecermos, não é? O autoconhecimento, de saber quais são os nossos talentos, de sentir, não é? Quando nos perdemos de nós mesmos a esse ponto, podemos fazer essa busca de reencontro. Ou podemos fazer nada, e esse nada, pode representar sim, ok, continua. E esse nada pode representar o aumento do vazio dentro de nós. Não temos chatices, não temos problemas, até temos familiares incríveis, pessoas muito queridas, podemos ter amigos também impecáveis, o nosso trabalho até pode ser muito ok, ganhar bem, ganhar bem, a maior parte muitas pessoas não aqui em Portugal, é difícil de considerarem isso, mas ganhar de forma, satisfatória, no sentido de conseguirem, enfim, cumprir com as suas responsabilidades, pode-se até ter, ganhar bem, ter trabalhos de prestígio, de influência, pode-se ter essas coisas todas e haver um vazio tremendo. A pessoa nem desejar continuar a pisar o chão todos os dias, sair da cama, não é? Isso pode acontecer. Há quem conheça essa realidade. Mas o que é certo é que esse vazio pode aumentar e tornar-se muito gigante e a pessoa perceber que não são as relações, nem o trabalho que dá conforto e segurança o suficiente. É preciso mais. E esse mais pode ser, a pessoa não tem que mudar de trabalho, nem que mudar de relação, a pessoa tem que começar a dar passos no sentido de fazer aquilo que gosta. E pode ser num hobby, por exemplo, não é? Pode ser num hobby. Isso é muito importante. Estar, viver, não é um pecado mortal a luxúria, no entendimento da psicanálise espiritualista, ou seja, os 7 pecados mortais na realidade são áreas também de conhecimento. Qual é a sua luxúria? O que é que lhe dá prazer? Sabe o que é que lhe dá prazer? Ou perdeu-se de tal, forma de si mesmo, que já não consegue identificar o que é que gosta, o que é que lhe dá satisfação, o que é que lhe dá essa oportunidade de, experienciar bem-estar, felicidade, nem que seja uma felicidade subjetiva, não é?
não é totalmente autêntica, mas dá-lhe esse equilíbrio para lidar com as outras situações da vida, que não são situações da sua preferência, muitas delas, trabalho é mais uma questão funcional para garantir a sobrevivência, mas permite-se aí essa luxúria. O que é que para si é a luxúria? Estar com os amigos, conviver, ir ao cinema, ouvir música, nadar, estar em contato com a natureza, o quê? Sabe o quê? E está a fazê-lo? Está a fazê-lo ao ponto de lhe permitir esse equilíbrio com a vida? É isso. Ou arranja desculpas para não ir, para não fazer. É isso. E então este momento é um momento que nos está a pedir a todos que sejamos estejamos o mais possível a fazer aquilo que decidimos fazer quando nascemos. E todos, eu diria que todos, porque todos têm um mapa astral, se todos têm um mapa astral, logo todos têm um dharma, têm que é para onde, o sentido evolutivo da vida, o propósito, têm talentos, têm facilidades, têm potências, não é? Para desenvolver na vida. Isso todos nós temos. E então é isso. Quem estiver com essa dificuldade em encontrar aquilo que gosta, para encontrar aquilo que lhe dá prazer, ou para sair de uma situação em que esteja efetivamente a cavar esse vazio cada vez mais com prejuízo ao nível da sua vitalidade, ao nível da sua qualidade energética, ao nível da sua qualidade do sono, ao nível do seu bem-estar, não é? E que tenha manifestações já de sintomas que se arrastem. A via holística oferece também ferramentas muito válidas para. Eu estou aqui para atendimentos online, para atendimentos presenciais. Eu deixei nota de rodapé também os meus contactos, para quem realmente quiser fazer este movimento na sua vida, esta transição, este salto quântico, esta mudança no sentido positivo e construtivo da sua vida. Cá estarei eu com as ferramentas disponíveis e muito válidas para auxiliá-lo, para auxiliá-la no seu processo. Por isso, eu conto convosco também nestas lives, que são partilhas que me dão imensa alegria, imensa alegria, imensa alegria. Conto com as vossas questões também e é isso. Até breve, até um próximo momento.